Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a calcular a intensidade da corrente elétrica. Na aula passada, nós vimos que um condutor em equilíbrio eletrostático tem as cargas se movimentando de maneira aleatória. Para fazer com que exista uma corrente elétrica por esse fio, são necessárias duas condições. A primeira é que o circuito esteja fechado. Então, por exemplo, se fecharmos esse circuito, a gente vai ver que ainda não tem corrente, porque não vai existir uma tendência ao movimento desses elétrons nem para um lado nem para o outro. Por isso é necessário que exista também uma diferença de potencial elétrico. O dispositivo que oferece ao circuito uma diferença de potencial elétrico é o que a gente chama de gerador, que vai ser representado por esses dois traços. Circuito fechado sem gerador, carga se movimentando de maneira aleatória. Com gerador, carga se movimentando de maneira ordenada, a gente tem uma corrente elétrica. Veja que os elétrons vão ser repelidos pelo polo negativo e atraídos pelo polo positivo, por isso que eles se movem para a direita ao longo do condutor. Então, como nós podemos calcular o valor da corrente elétrica que passa por esse fio? Nós vamos encontrar o valor da carga que passa por uma certa seção transversal do fio por unidade de tempo. Essa taxa com que a carga passa por unidade de tempo em cada seção transversal do fio é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai ser calculada dessa forma, carga por unidade de tempo. A carga vai ser dada em coulomb e o tempo vai ser dado em segundos. Então, a corrente vai ter como unidade coulomb por segundo, que a gente vai batizar por ampere. Então, por exemplo, o que é que significa uma corrente de 5 amperes? Significa que a cada segundo passa pela seção transversal do fio uma carga de 5 coulomb. Pessoal, como o coulomb, a unidade de carga, é uma unidade muito grande, o ampere também é. Isso significa que uma corrente de 1 ampere já é uma corrente muito alta. É por isso que muitas vezes a gente vai trabalhar com prefixos do ampere, como por exemplo o miliampere, que vale 10 a menos 3 ampere, ou o microampere, 10 a menos 6 ampere. Uma coisa importante de observar no condutor submetido a uma corrente elétrica é que as cargas que vão se movimentar pelo fio são os elétrons. Os portadores de carga que se movimentam no fio são os elétrons. Isso é o que a gente vai chamar de corrente real. Mas nos primórdios da eletricidade, acreditava-se que o que fluía pelo fio era um fluxo de cargas positivas, no sentido oposto do movimento dos elétrons. Seja os elétrons indo para um lado ou os prótons indo para o outro, isso não vai influenciar no valor da corrente elétrica. Por isso, mesmo sabendo que o que de fato está fluindo no fio são os elétrons, se manteve o sentido da corrente elétrica como se fosse o sentido do movimento das cargas positivas, que é o que a gente chama de corrente convencional. Então, sempre que a gente for representar o sentido da corrente elétrica num fio, nós vamos usar o sentido da corrente convencional. Tá? Sempre que você vê um izinho com a setinha no circuito elétrico, isso vai indicar o sentido da corrente convencional, que é o que nós vamos usar ao longo de todo o curso de eletricidade. Entretanto, você deve ter em mente que se aparece a corrente no circuito indo para a esquerda, é porque na realidade o que está fluindo no fio são elétrons para a direita. Mas nós vamos usar essa corrente elétrica no sentido do fluxo das cargas positivas, porque era essa a corrente que vinha sendo usada antes da descoberta dos elétrons e que no final das contas não vai influenciar no valor da corrente elétrica. Então, resumo da aula de hoje. O valor da corrente elétrica vai ser calculado pela razão da carga pelo tempo. Isso vai nos dar o valor da corrente média que vai passar no condutor. Como, no geral, as correntes que nós vamos trabalhar vão ser constantes, então não vai ser necessário usar esse IMzinho como índice de corrente média, já que a média de uma constante é a própria constante. Se você tira 7 o ano inteiro no colégio, sua média é 7, ou seja, a média é a própria constante, 7 que você tirou o ano inteiro. Os portadores de carga que se movem pelo fio são os elétrons.
que é a corrente real. Mas nós vamos trabalhar com a corrente convencional. A gente vai indicar o sentido da corrente no sentido oposto ao movimento dos elétrons, porque nós vamos trabalhar com a corrente como se fosse um fluxo de cargas positivas. Então toda a eletrodinâmica vai adotar esse sentido convencional da corrente elétrica. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.